Boa noite, gente. Esperar dar uns 5 minutinhos pro pessoal entrar. Quem já tá aí, quiser enviar a live pros amigos ali no aviãozinho, enviar para quem vocês achem que possa gostar do assunto. Vai ser bom pra gente, pra todo mundo, né? Então, eu resolvi fazer esse tema, né? Já era um tema que eu tinha sugerido algumas vezes lá no canal do Telegram. Não sei se todo mundo que tá aqui tá lá no canal do Telegram, né? Mas ainda não tinha feito a live nem nada sobre esse assunto. Essa semana passada, na verdade, surgiu um caso lá no trabalho, né? E eu postei nas histórias. Tiveram muitas dúvidas, né? Dúvidas comuns de como diferenciar o prolapso da intussuscepção, fazer a redução, não fazer, como é que faz a redução, quais os tratamentos pós-operatório, pós-redução, né? Quais cuidados tem que ter. E aí eu resolvi fazer essa live com esse assunto para a gente tirar todas essas dúvidas que surgiram. Inclusive, nas caixinhas de perguntas que eu coloquei, as dúvidas foram comuns justamente quanto a isso, né? Principalmente os cuidados depois da redução, os cuidados de recomendações, né, para casa, tempo que deixa a bolsa de tabaco, e aí a gente vai comentar sobre esses pontos, né, esses tópicos. E enquanto o pessoal está entrando, eu queria convidar você, quem está aí, né, quem não tiver entrado ainda lá no Telegram, entrar lá. Eu mando sempre casos clínicos lá, mando todas as postagens, o canal no YouTube também, onde eu posto pelo menos um vídeo aí por semana com um assunto interessante. Se não tiver cadastrado lá no canal do YouTube também, o link dos dois está na bio, tá? No link da bio, então é só entrar lá e se cadastrar, tá bom? Esperar mais um minutinho e fazer como eu faço sempre, tá? Vou desativar os comentários. Vou falar um pouquinho aqui, tirar essas principais dúvidas que me mandaram nas caixinhas de perguntas, e aí depois eu ativo os comentários novamente para, se ainda tiver alguma dúvida, vocês comentarem, tá bom? Tá dando para me ouvir direitinho? Acho que deve estar, né? Então eu vou desativar aqui os comentários e aí eu vou falar um pouquinho e depois eu ativo, e vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar, tá bom? Vamos lá então, né? O prolapso de reto, né, ele vai ser o quê? Ele vai consistir numa protrusão, uma eversão da mucosa retal, né? Então a gente vai ter ali a saída dessa mucosa retal para fora da cavidade, né? E a principal diagnóstico diferencial é a intussuscepção, né? E aí várias pessoas me perguntaram na caixinha de perguntas de como diferenciar. E inclusive eu coloquei um vídeo onde eu fiz uma enquete se vocês sabiam diferenciar um do outro. E a maioria respondeu que não. Mas o vídeo já era praticamente a resposta. Eu não respondi a enquete ainda porque eu estava esperando realmente a live. E aí eu vou postar esse vídeo de novo com a resposta. Mas qual que é a principal diferença? A gente tem que pensar que o prolapso de reto vai ser uma eversão da mucosa, né? Então a gente vai ter a mucosa retal ali no esfíncter e aí ela vai everter para fora. Então, se a gente passar o vídeo que eu postei, eu estava passando, acho que se não me engano, uma pinça, uma tesoura ao redor ali do que estava prolapsado. Quando a gente tem um prolapso de reto, a pinça ela não entra, porque a gente vai ter essa mucosa retal ali evertida. Então a pinça ela não vai entrar, porque eu vou ter a mucosa ali. Quando eu tenho intussuscepção, eu vou ter o intestino ali saindo, né? Então quando eu passo a pinça, ela entra, porque eu não tenho a mucosa ali retal atrapalhando, digamos assim, né? A passagem da pinça.
Então, quando eu tenho a intussuscepção, essa pinça, o dedo também, tá? Ele vai passar totalmente. Isso ajuda a diferenciar um do outro e fazer o diagnóstico correto, tá? O prolapso de reto, ele vai ser causado por alterações gastrointestinais, na maioria das vezes, tá? Que levem ao aumento do peristaltismo ou a constipação. Então, parasitose, corpo estranho, enterites no geral, né? Podem levar. Algumas condições da região perineal, como hérnia perineal, doença prostática, defeitos congênitos naquela região, condições que levem a um esforço muito grande da região perineal, como trabalho de parto distóxico, né? Então, cadelas que ficam muito tempo em trabalho de parto, onde elas fazem muita força ali para expelir o feto, elas podem ter esse prolapso, né? Inclusive aquela gatinha, a desconfiança inicial seria que ela tivesse tido esse prolapso por conta do trabalho de parto, que ela tinha tido filhote há pouco tempo, tá? Então, o trabalho de parto também pode ser uma causa, tá? Alguns trabalhos falam também de litíase, urolitíase, que é um animal acaba tendo uma cistite e naquele esforço de tentar urinar e não conseguir, também pode fazer com que essa força cause o prolapso de reto, tá? E aí, o principal ponto importante para a gente iniciar e pensar o nosso tratamento é avaliar essa mucosa, saber o histórico, né? Saber qual é a causa de base, se foi parasitose, se foi uma diarreia, se é corpo estranho. Então, saber a causa base, porque primeiro de tudo a gente tem que fazer o tratamento dessa causa base, tá? Não adianta nada a gente reduzir, por exemplo, esse prolapso e a gente não tratar a causa base que causou esse prolapso. Se a gente não tratar a causa base, o prolapso ele vai voltar, tá? Não adianta a gente tentar fazer os procedimentos ambulatoriais que não vão dar certo se a gente não tratar a causa base, tá? E aí a gente vai descobrir, né, durante a anamnese, exame, seja um ultrassom, exame de sangue, histórico, a gente vai descobrir essa causa, iniciar o tratamento, óbvio, né? E aí a gente vai avaliar essa mucosa do reto. Se esse prolapso for recente, né, a mucosa estiver íntegra, não tiver lesões, não tiver pontos de necrose, eu recomendo sempre a tentativa de redução desse prolapso, a redução manual, tá? Tem profissionais que já optam direto pela colopexia, que é a fixação, do cólon, né, na parede abdominal. Eu não costumo partir logo para essa conduta mais invasiva, né, porque eu já fiz algumas vezes a redução e eu vejo o resultado, tá? Desde que a causa base seja tratada e bem tratada, seja um proprietário que vá fazer os cuidados necessários e a redução manual tem que ser bem feita, tá? Eu vou explicar como é que ela tem que ser feita, porque senão também não adianta, tá? Então, se a gente avaliou esse reto e ele tem uma mucosa saudável, não tem lesões, foi um foi um prolapso recente, a gente pode e deve tentar fazer a redução manual, tá? Essa redução manual, ela tem que ser feita com animal sedado, tá? Animal sedado e uma analgesia, porque vai doer, vai incomodar. Ninguém vai deixar você fazer esses procedimentos, né, com ele acordado, ele não vai deixar. Ele vai reclamar, você não vai conseguir, você vai achar que está fazendo errado, que não consegue, que não é possível, mas na verdade você não sedou esse paciente, tá? Então, o principal é sedar. Não adianta tentar fazer esse tipo de procedimento com o animal acordado, que ele não vai deixar, tá? E aí, lembrando do que eu falei no começo, que o prolapso, ele é uma eversão da mucosa, né? Do reto pelo ânus. Então, quando a gente vai reduzir, a gente vai colocar gelo. Tem gente que coloca açúcar, até perguntaram sobre isso numa das caixinhas. Eu não costumo utilizar o açúcar para diminuir esse edema, tá? Mas tem quem use e diz dar certo. Normalmente eu uso
o gelo mesmo, às vezes aquela placa de gelo biológico, que é o que normalmente tem na clínica, né? Então eu coloco uma embaixo e uma outra por cima, mas eu vou segurando e vou botando de leve, tá? Não é para apertar, não é para deixar o peso do gelo biológico ali, tá? E eu também nunca peguei prolapsos muito edemaciados, muito grandes, tá? Que vão demandar muito tempo nesses de colocação de gelo, né, para diminuir esse edema. Nesses casos, o gelo biológico não seria uma boa opção, pode ser um soro mais gelado ou uma bolsinha com gelo mesmo, tá? Gelo de geladeira, aqueles cubinhos, que é mais sensível, né, já que vai ficar mais tempo. Não é tão bruto quanto a placa de gelo biológico, né? E aí a gente deixa ali um tempo e vai tentando fazer essa redução, tá? Só que no momento que a gente reduz, que a gente introduz o reto novamente, a gente tem que sentir que essa eversão ela foi desfeita, tá? Então a gente tem, que eu ouvi num curso agora há pouco tempo, foi que a protrusão, ela é como se fosse, tipo, quando a gente tira a camisa. Então, essa mucosa, ela everteu e quando a gente introduz, a gente tem que sentir como se estivesse colocando a camisa de novo. Então, quando a gente introduz com o dedo, a gente tem que sentir essa eversão sendo desfeita, tá? Então, a gente tem que fazer esse movimento e sentir ela ser desfeita. Porque se a gente só colocar para dentro, não vai resolver. Assim que tirar a bolsa de tabaco, vai voltar, tá? E aí, realizar a bolsa de tabaco, o que eu gosto de fazer é utilizar um tubinho de microhematócrito, aquele menorzinho, roxinho, ou vermelho, tanto faz, que ele tem um diâmetro bom, introduzir ele ali no ânus e fazer a bolsa de tabaco. A bolsa de tabaco, para quem não sabe, nada mais é do que uma sutura contínua, né, ao redor do ânus. Então, a gente vai fazer como se fosse uma sutura contínua simples, só que ao invés de fazer retinho, né, a gente vai fazer ao redor do ânus. E aí finalizar aqui. Quando a gente finaliza, isso daqui aperta. E aí quando aperta, fecha, tá? É o que a gente faz sempre que vai fazer cirurgias em região perineal, seja uma uretrostomia, hérnia perineal. Só que a gente não vai fechar totalmente o orifício anal, senão o animal não vai defecar, né? Então a gente tem que deixar um pequeno orifício para que as fezes possam sair, mas não grande o suficiente para que esse reto possa sair novamente, tá? Porque nos primeiros dias ele pode tender a sair novamente, tá? E aí uma pergunta que me perguntaram, também fizeram várias vezes, era sobre o tempo que deixa essa bolsa de tabaco, tá? A literatura diz de 10 a 14 dias. Eu costumo deixar 20 dias, tá? Eu costumo deixar 20 dias. Recomendo a alimentação pastosa para facilitar a eliminação dessas fezes, né? Não ficar fezes muito secas, duras, para serem eliminadas. Então, alimentação pastosa e o tratamento de base, né? E aí a gente já vai passar para casa, seja remédio de verme, seja, se for corpo estranho, a cirurgia de corpo estranho, para realizar esse tratamento e remoção da bolsa de tabaco com 20 dias, tá? Esse é o procedimento correto da redução manual. Normalmente funciona se a mucosa estiver íntegra e o prolapso for recente, tá? Normalmente funciona. Tá, e aí você fez essa redução, mas aí o prolapso voltou. Se o prolapso voltar, se ele voltar uma vez, eu já recomendo a colopexia, tá? Eu nunca precisei fazer, mas porque as reduções deram certo. Mas aí a gente vai indicar a colopexia, tá? E aí a colopexia vai ser a fixação desse colo na parede abdominal. Então a gente vai acessar abdômen, vai precisar ir para a cirurgia, não é mais um procedimento ambulatorial, tá? Uma coisa importante é que o prolapso, a redução manual, ela é ambulatório, tá, gente? Para quem é clínico, quem é plantonista, vocês não precisam chamar o cirurgião para isso, tá? Isso daí tem que ser feito por vocês. Quanto mais tempo espera para chegar cirurgião, demora no atendimento, vai ter um reto mais edemaciado, com maior chance desse animal colocar a boca, colocar a pata, lesionar e não ser possível mais fazer a redução, tá bom? E isso tem que ser feito por vocês, clínicos, plantonistas, tá? Atendimento mais rápido, mais eficaz para esse paciente, tá? E pensar nas nossas comissões, né? Se a gente realiza esses procedimentos, a gente ganha comissões e melhora o nosso salário, né? Então, prolapsou, o prolapso voltou, a gente faz a colopexia, tá?
E um erro comum é fazer a colopexia muito próximo da linha alba. Então, quando a gente faz essa colopexia muito próximo da linha alba, as fezes vão ter que fazer um caminho ali de subir e voltar, né? Para passar pelo trato gastrointestinal, né? E isso atrapalha. Então, tem que ser numa parte mais ventral ali, tá? Mais afastada, uma parte que seja mais anatômica, para esse intestino passar, tá? Deixa eu ver aqui meu roteirinho. E aí, então esse é o procedimento correto da colopexia, tá? Vai ser realizado no colo descendente e na parte mais ventral. No caso, que muitas vezes chega pra gente, né, é aquele prolapso que já está há muito tempo, que é de animal de rua, ou que o proprietário não levou, que a gente já tem lesão na mucosa, já tem áreas de necrose, edema demais, infecção, contaminação. Nesses casos, a gente não tem como realizar a redução, tá? A colopexia ela vai ser indicada, então a gente vai realizar a colopexia também. Mas nesses casos a gente tem que realizar uma amputação desse reto, dessa porção final do reto, tá? Então a gente vai, nesse caso, procedimento cirúrgico também, tá? Onde a gente vai introduzir 2 fios ali, né? Nos sentidos, fazendo uma cruz, né? Cortar e depois fechar, borda com borda ali, circular, tá? Nesses casos é amputação retal realmente, tá bom? E aí, tanto da amputação retal quanto da colopexia é pós-operatório comum de qualquer procedimento cirúrgico, tá? Seja antibiótico, anti-inflamatório, é muito importante, tá? Analgésico, porque é um procedimento que dói muito, tá bom? Então é isso, o prolapso de reto, normalmente causado por parasitismo, vermes intestinais, né? Diarreia, corpo estranho, distocia. É importante saber diferenciar quando chegar para o atendimento se é realmente um prolapso de reto ou se é intuscepção. Saber realizar a redução manual é muito importante, tá? E saber o momento certo de indicar a colopexia e a amputação retal, tá bom? Vou religar aqui os comentários. Sei que tem uma pergunta aqui. Quando o animal chega com prolapso, para investigar a causa, você pede logo só o ultrassom ou ultrassom e raio-x de abdômen? Normalmente eu peço, Lídia, né? Normalmente eu peço ultrassom. Eu peço ultrassom para ver, claro que a gente vai avaliar o histórico, né? Se já tiver um histórico de parto recente, parto distóxico recente, normalmente a gente pede um ultrassom também, mas aí a gente já desconfia de que seja isso, né? Mas normalmente eu peço ultrassom para ver se tem parasitismo, porque normalmente são casos graves de parasitismo, né? Se tem aumento da peristalse, né? Se tem quadro de diarreia, avaliar o histórico, tá? E se for necessário a gente pede um raio-x também, mas normalmente o primeiro exame que eu peço é a ultrassonografia abdominal mesmo, tá? Acho que a ultrassom é o melhor exame pra gente poder ver esses quadros aí em trato gastrointestinal, tá? E aí, se for necessário, solicitar um raio-x se de repente o ultrassom viu alguma coisa característica de constipação, por exemplo, tá? Aí a gente parte para o raio-x, mas primeiro eu peço o ultrassom abdominal, tá bom? Tem mais alguma dúvida, gente? O prolapso de reto ele é muito comum, né? Principalmente em felinos, eu vejo mais em felinos do que em cães, já peguei em cão também, mas a maioria das vezes foi em felinos. Peguei uma vez um cachorro que estava com prolapso já há um tempo, era um pitbull, se eu não me engano, era um cachorro grande, e o proprietário demorou para levar, estava com reto já bem, com várias áreas de necrose, e nesse caso a gente teve que fazer a amputação mesmo, não tinha como salvar, teve que fazer a amputação, tá? Mas na maioria das vezes a redução manual ela resolve o caso, tá? Principalmente se tiver
se tiver sido recente e a mucosa retal tiver íntegra. Normalmente funciona. Eu vou colocar, né, nas histórias o videozinho de novo dessa diferenciação de prolapso e intuscepção, tá? Para vocês verem. Aí quem tiver visto a live e ver lá o vídeo, comenta lá alguma coisa, tá bom? A bolsa de tabaco também algumas pessoas tinham me falado que não sabiam como realizar, né? Mas eu vou preparar um vídeo. Deve estar na outra semana, de repente, eu devo estar postando, tá? Sobre a bolsa de tabaco. Mas acho que era isso que eu tinha para conversar. Não sei se ficou mais alguma dúvida ou se só essa da Lídia. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar, tá? Se ficar dúvida depois, pode mandar no direct que eu respondo também. Então, gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou finalizar. E aí, quem não tiver lá no Telegram, o link tá na bio, tá? Entrem lá. E até semana que vem, então. Beijinhos.